Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, da Rádio da Família Terriense, 1150 kHz. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todo o pessoal da técnica. Boa tarde, nosso amigo Boy. Boa tarde a vocês que estão aí do outro lado. E boa tarde aos nossos amigos queridos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, né? Estamos aqui em mais essa tarde abençoada por Deus, esse dia maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade, né, de estarmos aqui realizando o programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, né, não sabem onde fica a nossa instituição, ela fica lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, do bairro Vila Isabel, na cidade de Três Rios, ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas, esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa. Nós temos reuniões públicas às segundas e às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Tá? A maioria das reuniões elas são transmitidas também pelo nosso canal do YouTube. Você quer conhecer a nossa casa pelo YouTube, né? Tem lá o nosso canal também no Facebook, né? facebook.com/cgtr, né? E lá no YouTube é youtube.com/cgtr, tá bom? Aquelas pessoas que durante as reuniões públicas quiserem realizar um atendimento fraterno, né? Normalmente ele é marcado de um dia para o outro, tá? A gente chega um pouco mais cedo na casa e faz atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É uma conversa à luz do Espiritismo, né? A pessoa está com alguma dúvida, está passando com algum problema, quer conversar com alguém, né? E a gente vai lá, a gente conversa, a gente tenta trazer, né, alguma palavra do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né, que traga um refazimento, né, diante daquele problema. Então você pode entrar em contato conosco, tem lá, entra lá no Facebook, tem lá os nossos contatos, né? Você fala conosco, agenda e nós vamos estar lá para recebê-los com certeza, né? Especialmente, né, nesse mês de novembro nós está ocorrendo o 30º mês espírita, né, com o tema O Consolador. Então, neste mês de novembro, nós estamos tendo as palestras especiais aos sábados, às 19 horas. Né? Nós já tivemos aí a palestra no primeiro sábado do mês, né, no dia 2. Nós tivemos lá, nem foi uma palestra, foi um dia especial, musical, né? Nós tivemos um show lá, né, com o nosso amigo Gustavo Bonar, com a participação especial do maestro Felipe Carretieiro. Foi maravilhoso, né? Muito bom, né? Quem tiver a oportunidade de escutar o Bonar, né? Eu acho que praticamente todo mundo já escutou ele cantar, é maravilhoso, né? Já no dia 9 nós tivemos lá a palestra da nossa querida irmã Thalita Souza, que falou sobre o Cristo que nos instiga. Já no dia 16, nós tivemos a presença da nossa querida irmã Francine Fontaina, trazendo o tema O Homem e Seu Destino. Já no dia 23, nós tivemos a querida irmã Cíndia Mendes, falando sobre Kardec hoje. E agora, né, no próximo sábado, dia 30/11, nós vamos ter o nosso querido irmão Roberto Machado, que vai fechar com chave de ouro, né, o nosso mês espírita, falando sobre o tema o Espiritismo e os testes da vida. Então, estão todos convidados para a palestra agora no sábado, né, dia 30, às 19 horas. Né? Como sempre, nessas palestras de sábado, né, nós fazemos um cafezinho, né? Logo após a palestra a gente toma um cafezinho, bate um papo gostoso, né? Então estão todos convidados a participarem, né? Às 19 horas.
tá bom? Como sempre nós gostamos de lembrar, né? Nós temos em nossa casa várias campanhas, né? E uma delas é a campanha do quilo permanente. Essa campanha nós angariamos alimentos, né, que nós servimos aquelas famílias que são assistidas pela instituição e outras famílias também que batem a nossa porta, né, é claro. Então nós pedimos a todos que puderem doar 1 quilo de alimento não perecível. Nós ficamos muito agradecidos e felizes com a sua doação. Douglas, mas eu posso doar somente 1 quilo de arroz. Eu posso doar somente 1 quilo de feijão. Tá ótimo, né? Já vai ajudar muito, né? A cada quilo que as pessoas doam, né, é menos 1 quilo que a gente precisa correr atrás, né? E é mais 1 quilo de alimento que vai para a mesa dessas famílias que precisam, né? Então você pode fazer a sua doação, né? Você pode, se você quiser doar, né, você pode entrar lá no nosso Facebook, né, facebook.com/cgtr. Lá tem os nossos contatos, você pode deixar a mensagem por lá mesmo, né, e fazer a sua doação, né, com certeza vai nos ajudar muito, né. Nós temos também a campanha de roupas, né, aquelas pessoas que têm roupas em bom estado e que queiram doar, né, nós aceitamos essa doação de roupas, né. Nós doamos essas roupas para as famílias que são cadastradas, né, quando tem algum evento, né, extraordinário, nós também doamos, né. Algumas nós fazemos bazares para poder ganhar fundos para a manutenção da casa, né. Então tudo é reaproveitado, né, tudo tem o seu destino, né. Aquelas pessoas também que têm roupas de neném, né, de criança em bom estado, podem doar para nós também, né, porque nós temos lá as crianças da Escola de Evangelho, são cerca de 45 crianças, né, e nós fazemos o trabalho também com aquelas mães carentes, né, que vão ter os seus bebês e não tem condições de comprar, né, as roupinhas, né, a gente dá um kitzinho de enxoval, né, com algumas peças. Então, para você que tem, né, peças de roupa de neném em casa, né, que de repente teve filho há pouco tempo, o neném perde a roupa muito rápido, né, às vezes veste uma vez só e não veste mais porque cresceu, né, tá em bom estado, tá bacaninha, pode doar pra gente, que a gente vai, né, conseguir atender uma outra família com essa roupa. Bom, então da mesma forma, entre em contato lá conosco pelo Facebook, né, deixa lá sua mensagem, entre em contato pelos canais que estão lá disponibilizados e faça a sua doação. Nós vamos ficar muito felizes, né, com a sua doação, com certeza. Então, como sempre, nós gostamos de agradecer a todos que nos ajudem de alguma forma, né, seja nas campanhas, seja no trabalho voluntário, né, seja na divulgação, né, da casa, da doutrina espírita, né. O nosso muito obrigado a todos que se empenham, né, a ajudar, né, estão ajudando ao Cristo, né, a Jesus, né, e Ele que está recebendo tudo isso, né. Então, como sempre, meus irmãos, nós gostamos de felicitar, né, aqueles irmãos que estão fazendo aniversário no mês, né. E esse mês nós temos alguns irmãos que estão fazendo aniversário. O primeiro dele é o nosso saudoso irmão José Carlos Egito, né? Se estivesse aqui conosco encarnado, estariam fazendo aniversário esse mês, né? Então, a nossa querida irmã Valéria Castelo também, né? A nossa querida irmã Rita de Cássia, né, a minha esposa Daura, né, a nossa querida irmã a Cláudia Serenário, a nossa querida tia Nádia, né, inclusive o aniversário dela vai ser dia 30, hein? E a nossa querida irmã Carol Trombino, né, e a todos vocês ouvintes, amigos, né, que nós não citamos aqui, que estão fazendo aniversário hoje, que estão fazendo, né,
aniversário nesse mês, nessa semana, né? Que Deus os proteja, né? Ilumine as suas caminhadas, muitos anos de vida, paz, amor, amizade, né? Ou seja, tudo de bom, né? Então, tia Nádia, o bolo hoje é por sua conta, tá? Pode levar o bolo que a gente canta parabéns, né? Tá bom? Então, meus irmãos, vamos continuar, né? Vamos entrar no nosso tema. E o tema de hoje é muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Jesus sempre falou por parábolas, né? Porque as parábolas eram histórias, né? E as histórias ele conseguia, dentro de uma história, ele conseguia colocar, né, conhecimentos profundos, trazendo temas atuais àquela época, né? Pastores, ovelhas, templos, né? O pai, né? Várias coisas da época ele conseguia envolver nas suas histórias, e essas histórias traziam mais profundamente, né, a moral, né? Trazia uma revelação, trazia uma orientação, né? Então Jesus, ele por que ele não falava abertamente, né? Não, Jesus poderia ter falado abertamente e tudo, né? Mas como Jesus ia falar abertamente de muitas coisas que nós nem tínhamos ideia que existiam, né? Que aconteciam. E também, se ele falasse abertamente, muitos iriam acusá-lo, né, de estar falando contra, né, as leis, né, atuais, né, deturpando suas palavras. Então ele criava as histórias, e dentro da história ele contava, né, ele colocava ali um enredo, contava. Então, quando as pessoas entendem realmente a parábola, elas vão entender realmente o que Jesus quis dizer com aquelas, né? Muitas vezes o sentido aí não é um sentido literal, né? Ele não, muitas vezes ele fala do pai, né? O filho pródigo, né? Ele fala do pai, né? Que o filho saiu e o filho pediu a parte da herança, né? E tudo. Mas não é só disso que ele está falando. Ele está falando de várias outras coisas, se nós formos analisar, né? Ele está pontuando em vários aspectos, né? E não poderia ser diferente dessa parábola, né? Dos muitos chamados e poucos escolhidos. E esse tema, né, nós vamos encontrar ele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né? Lá na página 323. 323, né, que é o capítulo. E dentro do capítulo nós temos lá a parábola do festim de bodas, né? Nós temos lá a porta estreita, nós temos todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão, nem todos, né, que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Nós temos a outra que é muito expedirá aquele que muito recebeu. E nós temos as instruções dos Espíritos, né, que dar-se-á quem tem, e pelas suas obras é que reconhece o cristão, né? Isso está tudo dentro do capítulo 18, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, no capítulo 18, né, no Evangelho, né, que tem como base, né, o capítulo 18 ele tem como base o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, versículo de 1 a 14, né? E ainda também no capítulo 18, né, nós temos lá o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo de 24 a 25, né? Então Jesus disse, né, o que tem, né, mais será dado, né? Aquele que tem, mais será dado, e o que não tem, até o pouco será tirado, né?
Então essas afirmativas, né, que Jesus nos traz, né, que muitos chamados, poucos escolhidos, aquele que tem mais receberá, e o que não tem, até o pouco que tem será tirado, né? E as outras também, né, que estão dentro desse capítulo, nos trazem um sentido meio estranho, né? Poxa, muitos chamados e poucos escolhidos. Se nós formos ler a parábola do festim de bodas, né, vai ter o festim, aí o Senhor manda chamar, aí o povo não vem, ele manda outro chamar, o povo vai lá e mata, né, aqueles que ele enviou. Aí o Senhor manda chamar todo mundo, todos que encontrarem pelo caminho, aí os servos vão lá, chamam todo mundo, e aí quando todo mundo vem para a festa, ele pega e fala, né, que é para expulsar aqueles que não estão vestindo a túnica nupcial, né? Mas ele mandou chamar todo mundo, como é que agora ele está expulsando, né? Não entendi. Ele mandou chamar todo mundo, e aí chegou lá, tinha pessoas que não estavam vestidas com a túnica nupcial e foram jogadas para fora da festa, né? A outra, né? Quem tem, né, mais será dado, e quem não tem será tirado, né? Mas como é que pode, né? Quem tem mais será dado, e quem não tem será tirado. Poxa, né? Se nós formos levar, né, ao sentido literal das palavras, né, realmente a gente não vai entender, né? Não vai achar um absurdo essas parábolas, essas histórias, né? Mas nós temos que compreender realmente o que Jesus quis dizer, né, nessas histórias, né? Então, na parte, né, do muitos chamados, né, e poucos escolhidos, na parábola do festim de bodas, né, nós temos que saber, né, nós vamos dividir, né, quem são os chamados, né, e quem são os escolhidos. Porque tem uma diferença entre os chamados e os escolhidos, né? A gente pode perceber. Então, os chamados, eles são aqueles que recebem um convite divino, né? Um convite de Deus, né? Um convite da espiritualidade, para adquirirem o conhecimento que permita que eles sejam melhores, né? Pela vivência do amor ao próximo, né? Pelo perdão, né? Nesse aspecto, praticamente todos nós somos chamados, né? Todos nós temos, né, condições de ter acesso à felicidade, que é o atributo, né, que nos dá a consciência tranquila. Então, hoje na Terra não há pessoa, né, lógico que há algumas exceções, muito pequenas exceções, né? Nós recebemos as palavras de Jesus, né? Se não recebemos a palavra de Jesus, né, nós recebemos a palavra de, né, religiões, né, que também trazem o chamamento para o amor, né, ao próximo, para a regra do bem-estar com o nosso semelhante, né, para com a caridade com o nosso semelhante. Os povos indígenas, né, já tinham isso junto com ele, né? Douglas, mas eles têm várias culturas diferentes, né? Sim, com certeza. Mas a cultura do respeito mútuo, né, isso já está presente junto com eles, né? Então, isso são os chamados, né? E os escolhidos? Quem que escolheu, né? Eu sou um escolhido por Deus. O Douglas é um escolhido por Deus para fazer, né? Deus escolheu ele
e deu a ele, né, dádivas, deu a ele, né, condições, né? Não, Deus não dá nada pra gente assim, né? Nós desenvolvemos as nossas habilidades, nós desenvolvemos. Que se Deus é bom e justo, não estaria a justiça se Deus desse para mim uma coisa que Ele não deu para o meu irmão, né? Onde teria justiça nisso? Ah, Deus escolheu o fulano e deu a ele isso assim, assim, né? Não, Deus não escolheu ele, né? Ele aprendeu, ele desenvolveu aquilo e hoje ele consegue colocar em prática, né? Então, quem são os escolhidos, né? O escolhido, ele é quem escolhe ele, né? Quem se escolhe? Somos nós mesmos. Nós é que nos escolhemos. Ah, Douglas, mas como eu posso me escolher, né? Nós já mostramos que o conhecimento está aí, né? O chamamento está aí. Quem tem que aceitar o chamamento não é Deus que vai falar, você vai aceitar o chamamento. Somos nós mesmos que temos que nos escolher e aceitar os conhecimentos e aceitar o chamamento, né? Empautar a nossa vida sobre os princípios da orientação de Jesus, né? Então, se o mundo está violento, se o mundo está convulsionado, né? Se o mundo está sem amor, não é porque Deus deixou de chamar os homens, né? Mas é porque os homens, né, surdos aos chamados, né, não se fizeram escolhidos, né, para estar entre os felizes. Porque nós é que temos que fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente cruzar o braço e falar, vai cair do céu, né? Deus vai fazer tal obra. Não, a gente tem que arregaçar as mangas e correr, ir à luta, né? Ir ao trabalho, né? Deus, ele trabalha até hoje, né? Ele não está lá parado, né? A criação não parou. Deus continua trabalhando, Deus continua criando, Deus continua movendo o universo, né? Deus continua fazendo as coisas funcionarem, né? Então é assim, nós temos que nos escolher, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E quando Jesus advertiu-os, né, que seria tirado pouco de quem quase nada tivesse, referir-se ao entendimento, né, e não aos valores do mundo. A gente sempre pensa, né, na parte material, né? Ah, aquele que tem pouco será tirado. Não, não é na parte material que Jesus está falando, né? Então, claro que está que se não temos o entendimento para compreender, né, as coisas mais simples, não nos qualificaremos a entender as mais avançadas. Por isso Jesus falava por parábolas, né? E a maioria dos seus discípulos, né, entendiam. E quando eles não entendiam, eles perguntavam ao Senhor, né? Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver que várias vezes os discípulos perguntam, mas mestre, como é que é isso? Mestre, como é que é aquilo? Mestre, né? E Jesus ia explicando aos discípulos, porque muitas vezes também os discípulos não entendiam, né? Então, mas os discípulos, eles, né, Jesus, né, pegou os simples, né? Os discípulos eram pessoas simples da sociedade, pescador, cobrador de impostos, né? Várias pessoas, né, da comunidade, mas que ele viu que ali dentro tinha um potencial. Jesus enxergava a nossa aura, né? Jesus enxergava o nosso perispírito. Jesus enxergava nós como nós realmente somos os espíritos, né? E ele via que ali dentro havia uma chama que ele, trabalhando de forma correta, né, poderia ser, né, aqueles irmãos poderiam fazer pela obra, né? Então,
Jesus, né, os discípulos já estavam em condições de receber, né, as orientações, né, maiores orientações, né, receber acréscimo de conhecimento, né. Então, todos nós, né, nós podemos receber também esse acréscimo de conhecimento hoje em dia, né. O conhecimento está aí, gente, né. Nós temos livros, né, livros espíritas, livros católicos, livros evangélicos, nós temos a Bíblia, né, nós temos palestras gravadas, nós temos missas gravadas, nós temos conteúdo em várias plataformas, né, em vários locais que nós podemos absorver o conhecimento. Nós temos livros os mais diversos, né, que nós podemos adquirir os conhecimentos, né. Mas tem uma coisa: não adianta só a gente adquirir o conhecimento, né? Nós temos que aplicar o conhecimento. Essa é a parte mais difícil, né? É a gente aplicar o conhecimento, né? É a gente fazer esse conhecimento, né, ser, né, um benefício ao nosso próximo, né? É amar o próximo, é ajudar o próximo, é perdoar o próximo mais próximo, né? Qual é o próximo mais próximo? É todo aquele que está junto de nós, né? Que está no nosso caminho. Não é só a família, não é só os amigos, é todos, né? Quando você está dentro de um ônibus, quem é o seu próximo mais próximo? É aquele que está sentado ali do seu lado. Ele é o próximo mais próximo, né? Adolfo, como é que eu posso ajudar aquela pessoa que está ali do meu lado, sentada no ônibus? Nossa, dá um sorriso para ela, né? Dá um bom dia para ela. De repente a pessoa precisa daquele bom dia, né? De repente ela saiu de casa amargurada com alguma coisa, né? E você olha para a pessoa, dá um bom dia, né? Sincero. E de repente você consegue que a pessoa esqueça daquilo que ela passou, esqueça aquela desavença e consiga, né? Você consegue enviar uma energia positiva para ela naquele momento e a pessoa consegue sair daquela, né, aquele pensamento que ela estava ali, né? Você consegue mudar o dia de uma pessoa com um bom dia sincero, né? Franciscano Xavier, Chico, né? Ele, várias passagens, né, casos que ele contava, ele disse que as palavras, né, elas têm poder, né? E Emmanuel mostra para ele quando uma senhora, ele para atender uma senhora e fala que ele está com muita pressa, né? E sai caminhando, e Emmanuel chega para ele, ó, olha para lá, olha para trás e vê o que está acontecendo. E a senhora já estava pensando mal de Chico, né? Achando que ele, né, era uma pessoa que não atendia, uma pessoa, estava vindo em direção a ele uma névoa, uma fumaça preta, né? E aí Chico retorna, a senhora pede desculpas à senhora, né? Fala que estava com muita pressa, mas ele tinha um minutinho para atendê-la. E aí a senhora conta uma história de 2 minutos, né? E ele fala algumas palavras, né? Dá alguma orientação para a senhora e fala que ele está muito, né, muito atarefado, que ele está atrasado. E a senhora, tá bom, Chico, pode ir, vá com Deus, né? E ele segue o caminho dele. E quando ele chega mais para frente, Emmanuel fala para ele, ó, olha de novo para a senhora, né? E da senhora está saindo, né, uma luz, né, azulada, uma coisa boa saindo da senhora e em direção ao Chico, né? Então o que é isso? É o pensamento, né? O pensamento que a senhora estava tendo, né, para o Chico, né, ele carrega fluidos, né? Então estava vindo antes aquela névoa, né? Porque os fluidos eram ruins, né? Eram fluidos que ela estava, né, falando que Chico não tinha dado atenção, né? Aquela névoa vindo, né? De pensamentos ruins. E quando o Chico atende e a senhora fica feliz e alegre, o que vem? Vem pensamentos bons, né? Fluidos bons em direção ao Chico. E é assim, acontece comigo, acontece com você também.
quando nós, né, dirigimos o pensamento a alguém, isso acontece também. Os nossos sentimentos, a nossa energia vai junto com o nosso pensamento, vai junto com o que a gente está pensando. Por isso nós temos que cuidar muito bem dos nossos pensamentos, né? Do que nós pensamos, né? Da onde anda o nosso pensamento? O que a gente pensa, né? Será que a gente pensa em ódio, em briga, em guerra, em passar o nosso irmão para trás, né? Será que são esses pensamentos que nós temos? De como nós vamos tirar vantagem, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os espíritos, eles veem o nosso pensamento, os espíritos que estão desencarnados, né? E eles se ligam a nós através desses pensamentos, né? Nós gostamos das pessoas que gostam da mesma coisa que nós gostamos, certo? Se eu gosto de jogar bola, eu vou me enturmar com aquela turma que gosta de jogar bola, né? Gosta de jogar futebol, né? Se eu gosto de jogar vôlei, eu vou me enturmar com aquela turminha que gosta de jogar vôlei, né? E os espíritos são assim também. Eles gostam de se enturmar com pessoas que pensam igual a eles. Então, se eu tenho pensamento de ódio, de ganância, né? Quais são os espíritos que vão estar ao meu lado? São os espíritos que têm os mesmos pensamentos que eu estou tendo. Então, por isso que nós temos que vigiar o nosso pensamento. É o tal do autoconhecimento, né? Se autoconhecer, vigiar. Então, meus irmãos, mas como nós vamos, né, vivenciar as informações trazidas por Jesus, né? Lá no capítulo 18, também, lá no item 16, né? Nós temos lá o tema, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? E lá está escrito, depois vocês peguem aí, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, e dá uma olhadinha lá, né, que é bem grande, né? Então, reconhece o cristão pelas suas obras, reconhece o cristão pelo seu exemplo, pelo que ele faz, né? E ali está escrito como nós devemos vivenciar, né, o que Jesus nos trouxe. Como é que deve ser a nossa vida? Está tudo ali explicado. Tem um manual, gente, que a gente deve seguir, né? Para quem fala assim, Douglas, eu quero ser feliz, nós temos um manual, né? O Evangelho é o nosso manual. Tudo que a gente precisar está ali dentro. Como a gente deve agir nas situações, o que a gente deve fazer, está ali dentro. Nós que às vezes não queremos, né? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, nós não queremos seguir, né? Porque aí, né, como é que as pessoas vão me ver se eu fizer isso, né? Como é que as pessoas vão me ver se eu agir como Jesus, né? Se eu perdoar, né? As pessoas vão achar que eu sou fraca se eu perdoar, né? Se eu fizer assim, as pessoas vão achar que eu não sou de nada, né? Mas Jesus nos ensinou. Jesus nos trouxe o conhecimento, né, de como ser feliz. Tem um pequeno ditado que diz assim, né? Você prefere ter razão ou ser feliz, né? Na maioria das vezes, na nossa vida, nós temos esse dilema, né? Eu quero ter razão ou ser feliz? Tem várias situações que nós devemos pensar isso, né? Eu preciso ter razão nessa situação ou posso ser feliz? Pois se eu puder ser feliz é a melhor coisa que eu faço, né? Com certeza. Vou deixar de entrar em confusões, vou deixar de entrar em brigas, vou deixar de ficar triste com meu irmão. Vou ser feliz. Pronto, né? Foi isso que Jesus nos ensinou, não foi? Nós estamos falando aqui, né, do tema muitos chamados e poucos escolhidos. Nosso tema está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E como nós estamos falando, é habitual, né? Como é habitual nós reconhecermos o cristão pela obra de caridade que ele faz, né? Mas nós temos que
analisar mais profundamente do que realmente, né, ser cristão, né? Porque é evidente que o socorro material, né, o alimento, né, o agasalho, né, as demais atitudes nossas assim, de ajuda, diminuam, né, os problemas, né, que as pessoas, que nossos irmãos estão passando, né? E isso é muito apreciado, com certeza. Mas nós temos outras necessidades hoje em dia, né? Muitas pessoas têm fome de amor, de carinho, né? De ser escutado, de ser abraçado, né? Então tudo isso é sem intervenção nenhuma material, né? É um conselho, é uma orientação, né? É uma visita fraterna, né? Nós podemos fazer aquele irmão, né? É um contato que muitas vezes ele faz a diferença na vida do outro, né? Então, é igual se nós estamos na casa espírita ou na igreja, ou seja, qualquer templo religioso, né? E algum daqueles irmãos começa a faltar, né? A reunião, né? Some, né? Cabe a nós, né? Os companheiros, né? Tentar contato com aquele irmão, né? O que aconteceu? Será que está doente? Está passando por alguma necessidade, né? Entra em contato com aquele irmão, vai lá, ô irmão, está sumido, o que aconteceu? Está doente, né? Não veio ontem, não veio hoje, não veio na semana passada, né? Procura saber, de repente a pessoa está passando por uma situação difícil, né? De repente ficou doente, tá lá em cima da cama, não tem ninguém para cuidar, você não se coloca à disposição em ajudar, né? Se coloca à disposição né, a amparar aquele irmão que está ali junto com você no trabalho, né? Não é porque nós trabalhamos para Cristo nós temos que ser resignados, né? Não, tem que ser resignado e tem que passar pelo sofrimento, porque tem que ficar calado, né? Porque nós já conheço o mecanismo do resgate, né? Mas aqueles são espíritos, né? Que sabem, né? Que já conhecem como é que funciona os resgates. Já não tem que ser resignado, tem que passar por essa dor, a dor é minha. Não, poxa, né? Faz igual Jesus falou, né? Divide o fardo, né? Divide o fardo com ele, divide o fardo com o seu irmão, né? De repente você vai conversar com alguém que te dá uma outra saída para aquela situação, né? Sempre bom a gente escutar, né? Uma segunda ou uma terceira ou uma quarta, né, pessoa sobre um determinado assunto, né? De repente aquela pessoa vai ver de uma outra forma, né? De repente a pessoa vai enxergar de uma outra forma. De repente você vê uma solução, não, é essa a solução, e alguém chega assim e fala, não, mas por que você não faz assim, assim, assim? Aí você, opa, né? Não acontece com a gente, né, no nosso trabalho, algum lugar, na nossa casa, né? Para as que são cozinheiras, né? De repente ela sempre faz um determinado prato de um jeito, né? Determinados ingredientes, determinada forma, né? E alguém fala assim, você já fez de tal forma? Aí a pessoa, não, nunca fiz assim não. Aí faz, fica bom também, né? Nossa, eu fiz durante 30 anos, eu fiz assim. Aí a fulana me ensinou outra forma de fazer, fica muito melhor. Entendeu? E é assim, às vezes nós temos um sofrimento, nós ficamos 30 anos naquele sofrimento, né? E se a gente tivesse conversado com alguém, se a gente tivesse pedido uma orientação, né? Tivesse abrido o Evangelho, lido de forma contundente mesmo, né? Lido de forma a aprender, não tinha achado a solução para aquele problema, né? Então, meus irmãos, nós devemos procurar ajudar uns aos outros, né? Isso que Jesus trouxe para nós, né? Essa é a maior caridade que nós podemos fazer, né? Escutar, ajudar, né? Muitas vezes as palavras que nós vamos fazer são palavras, né? São palavras também que vão trazer consolo e alento para aquele irmão, né? Está passando por uma situação difícil, um momento difícil na vida dele,
de repente aquelas palavras que nós vamos dizer para ele vai tocar o coração dele, né? Uma outra coisa que nós podemos fazer, né? A oração. A oração, né? Orar por aqueles irmãos, né, que estão passando por dificuldades, né? Que estão acamados, que estão acidentados, aqueles que desencarnaram, né? Uma doença grave, né? Então nós podemos, né, nós temos, né, a capacidade de orar por essas pessoas, e é uma ajuda muito grande, né? É aquela questão da energia, né? Nós falamos, né, do Chico, né? Quando a senhora, né, diz coisas boas, né, endereçou ele bons pensamentos, veio aquela luz azul em conta do Chico, né? E é assim também quando a gente pensa no bem, quando a gente ora por alguém, nós enviamos essa luz azul àquele irmão lá na casa dele, e chega aí. Ele pode estar lá no hospital, lá em São Paulo, né? Pode estar lá internado. Se nós oramos por ele, essa luz viaja e chega lá onde ele está. Quando nós pensamos na pessoa, quando nós oramos com fé, nós conseguimos enviar boas energias para aquele irmão, né? Então, nós, né, podemos informar também a todos esses irmãos, né, que estão passando por dificuldades, as leis da vida, né, a imortalidade da alma, né, os princípios da fé, né, mostrar que Deus é bom e justo, né. Então, nós devemos mostrar coisas boas a essas pessoas que estão passando por dificuldades, né? E as obras, né, as boas obras do cristão, ela consiste também em falar quando é necessário e calar quando é necessário, né? Porque muitas vezes nós gostamos de se apressar, né? Principalmente nos quadros de sofrimento, de enfermidade. Muitas vezes a gente gosta de se apressar e falar algo. Ah, não, você está passando isso por causa disso, por causa daquilo. Não, né? É necessário, né? Vai trazer algum benefício, né? A pessoa fica sabendo daquilo, né? Seja por obra mediúnica, seja uma revelação, né? Seja uma evidência. Vai trazer algum benefício se eu souber por que eu estou passando por uma determinada, né, dificuldade hoje. Se for trazer algum benefício, beleza. Se não for trazer nenhum benefício, não tem porquê ser revelado. Então, nós devemos sempre falar de forma suave, né, para que o outro não entre em pânico, né? Nós nunca devemos diagnosticar apressadamente qualquer doença, né? Por quê? Porque isso pode trazer aflição, né, ao paciente, né? E imagina que depois você descobre que estava enganado, né? Aquele caso, né, da pessoa que sonha que vai desencarnar, sonha que vai morrer. Nossa, eu vou morrer. Foi me revelado no sonho que eu vou morrer e eu vou fazer tudo que eu não fiz nessa vida. Aí os dias vão se passando, anos se passando, e nada da pessoa morrer, né? Olha só. Aí a pessoa fez um montão de burrada, né? E falou, aquele sonho não era verdade. Mas aí já fez um monte de burrada, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, no que nós ouvimos, no que nós acreditamos. Na dúvida, vamos recorrer ao Evangelho. Vamos ver o que está escrito aqui no Evangelho, né? A cada dia. Jesus falou para a gente viver a cada dia, né? Para a gente não ficar pensando no futuro, muito no futuro. É lógico que nós devemos pensar no futuro, mas nós devemos viver o presente. Não viver, né,
aqui pensando no futuro. Nós temos que pensar aqui agora, o que eu vou fazer agora, o que posso ajudar agora, né? O que eu posso fazer para ser feliz agora, o que eu posso fazer para tornar a vida do meu irmão feliz agora. Não adianta você falar assim, quando eu tiver assim, 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 eu vou ajudar. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar. Quando eu tiver tempo, eu vou ajudar. Quando eu tiver isso, eu vou fazer, né? Não vai fazer, né? Quando eu aposentar, eu vou fazer. Não vai fazer. Você nem sabe se você vai chegar na aposentadoria. Nem sabe se você vai estar encarnado até lá. Então faça agora. Ajude agora, ame agora, né? Faça caridade agora. Ampare o irmão agora. Escute o irmão agora. Que amanhã pode ser tarde. Nós temos que viver o presente, né? Então, meus irmãos, o chamamento, né, e a escolha, elas dependem diretamente da conduta, da nossa conduta, né? Se nós queremos aproveitar, né, o momento que nós estamos aqui encarnados, nós estamos aqui na Terra, para preparar, né, o nosso futuro espiritual. Por quê? Porque a nossa vida hoje, ela é uma parte, né? A nossa existência hoje aqui na Terra, ela faz parte da nossa vida. Douglas, mas qual é a nossa vida? A nossa vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus ele é eterno, nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança deles. Nós somos eternos também, né? E essa existência atual é um pedacinho da nossa vida, né? Nós estamos passando aqui. Nós estamos aqui o quê? Para aprender, né? A Terra é uma grande escola que ela nos ensina. Nós aprendemos e ajudamos ao nosso irmão também a aprender, né? Estamos todos juntos, né? Cada um aprende um pouquinho de um lado. Não é assim? Conhecimento espiritual não é igual ao conhecimento, às vezes, material, né? Que às vezes aquela pessoa aprende a serralheria, o outro aprende a marcenaria, o outro aprende elétrica, né? Na vida espiritual também é assim, a gente aprende a perdoar, aí depois a gente aprende, né, a fazer o bem, né? Ou a gente aprende a fazer a caridade, né? A gente vai aprendendo uma coisa de cada vez, e exercitando isso para ver se a gente aprendeu mesmo, né? Que às vezes nós falamos assim, eu aprendi, e eu sou muito caridoso, eu faço a caridade. Aí alguém fala, né, pensa assim, poxa, precisava aqui de 1 quilo de açúcar aqui, não, mas eu já dou lá para casa espírita, aí eu não posso. Peraí, poxa, não dá para você, né, doar ali, você doa 2 quilos, não dá para dividir, dar 1 quilo para cá, 1 quilo para lá, né? Não dá para você tirar mais 1 quilo e doar, né? Será que, né, não dá pra gente fazer, não dá pra apertar um pouquinho, não dá pra gente fazer, será realmente, né? Por que a viúva, né, que deu 2 moedinhas, Jesus falou que ela doou muito mais do que eles estavam dando sacos lá de joias, de dinheiros, né? Por que a viúva lá que doou 2 moedinhas, Jesus abençoou ela e falou que ela estava doando muito mais do que aqueles que estavam doando um monte, né? Porque ela estava doando de coração, né? Porque ela estava doando aquilo com amor, né? E era aquilo que ela tinha, ela não tinha mais, né? Então, quando nós doamos com amor, quando nós doamos com prazer de ajudar, né, nós conseguimos sempre doar mais um pouquinho, né?
Sempre Deus nos abençoa de forma assim tremenda. Que a gente fala, não sei como é que eu vou fazer, aparece a solução, né? Quando a gente quer ajudar, sempre aparece solução para tudo, né? Só não aparece solução quando a gente faz corpo mole, quando a gente não quer, né? Não, deixa que outros fazem, deixa que, né, que vai acontecer de outra forma, né? Aí realmente, aí não aparece solução. Aí não aparece bons espíritos para ajudar, né? Os bons espíritos olham pra gente e falam, poxa, você tá fazendo esse corpo mole, você tá, em vez de fazer o que é necessário, você tá aí, né, perdendo tempo. Então fica aí perdendo tempo, né? É isso que acontece, né? Mas os espíritos estão ali para nos ajudar. Mesmo a gente fazendo corpo mole, eles estão ali para soprar no nosso ouvido, né? Eles não desistem nunca. O nosso anjo da guarda não desiste nunca da gente. Está sempre ali. Apesar das burradas que nós fazemos nessa vida, ele está sempre do nosso lado, né? Tentando nos ajudar, tentando nos amparar, né? Tentando fazer que nós possamos escolher o correto, né? Fazer o correto. Está sempre, nunca desiste, né? Então, meus irmãos, chamados por Deus, todos nós já fomos chamados. Douglas, mas como é que pode todos nós já fomos chamados? E aquela remota lá, né? Você esqueceu que nós somos espíritos? E nós já reencarnamos, né? Nós já vivemos nessa terra aqui provavelmente muitas vezes antes. Aquele que hoje nasceu lá naquela área remota, né? Ele pode ter sido meu irmão na reencarnação passada e morado junto comigo em outro local, né? Aquele que nasceu no berço da doutrina espírita hoje, amanhã ele pode nascer lá em outro continente, lá na Arábia, lá em outros, né? Em outros locais, no continente africano, ele pode nascer lá nos países orientais, né? Ele pode nascer em qualquer lugar. Depende das provas, né? Depende do que ele precisa realizar naquela reencarnação, né? O que ele precisa aprender naquela reencarnação. Então todos nós recebemos o chamado, né? Todos nós. Porque nós não ficamos em um lugar só, nós vamos para vários locais. E de uma forma ou de outra, durante todo esse tempo, né, entre todas essas reencarnações, né, nós já recebemos o chamado em algum momento. Com certeza, né? E depende de nós, né? Depende de nós nos escolher. Fala assim, eu quero ser o escolhido. Então se escolha. Pratique o Evangelho. Faça o bem, né? Sigam os ensinamentos de Jesus. É difícil? É difícil. Ler é muito fácil. A gente lê, nossa mãe, a gente vai aqui, pega, lê, faz o estudo, mas colocar em prática, aí que tá. Porque colocar em prática, nós temos que vencer muitas coisas que estão enraizadas em nós, né? Muitos sentimentos que estão enraizados no nosso coração ainda. E os dois, né, grandes, né, são o orgulho e o egoísmo, né? Enraizados lá. Mas se eu fizer isso, como é que vai ficar meu orgulho? O irmão pisou no meu pé, se eu não revidar, como é que vai ficar o meu orgulho? Né? E vai achar que eu sou bobo porque eu não pisei no pé dele, né? Esse é o nosso pensamento. Mas o que Jesus ensinou? Perdoar o seu irmão 70 vezes, 7 vezes, né? Foi isso que Jesus ensinou. Então nós temos que escolher, né? Vamos ter que fazer uma escolha. Sempre a gente tem que fazer a escolha, né?
Para ser um escolhido, a gente tem que fazer as nossas escolhas corretas. Né? Nós temos que se escolher. E se escolher é praticar o Evangelho. É fazer o bem para todos que estão ao nosso redor. É seguir o Evangelho. É praticar o bem. É fazer a caridade. É perdoar. É viver bem com todos. É difícil? É difícil. Mas nós temos uma receita, né? Nós não falamos que cada um aprende uma coisinha. Vai aprendendo aos pouquinhos. Começa a se policiar, a se autoconhecer, né? Começa a se policiar no seu pensamento. Esse é o primeiro passo. Começa a policiar os seus pensamentos. Né? Quando você estiver pensando algo ruim, procura pensar numa coisa boa. Né? A gente liga a televisão e a gente vê só coisa ruim, né? Só fez isso, fez aquilo, fez outro, acidente. Não, procura ver vídeos bons, coisas boas acontecendo, né? Procura ver aquele pessoal que está lá no hospital fazendo alegria de uma criança vestida de palhaço. Você vê aquele sorriso no rosto daquela pessoa que está lá, você se emociona. Não tem como o seu coração estar amargurado em ver aquele sorriso, né? Procura ver pessoas fazendo coisas boas, ajudando, fazendo coisas boas, né? Procura ler bons livros, livros que vão trazer conhecimentos bons para você, né? Que vão te ajudar na sua trajetória. Ler um romance, ler uma coisa, é bom, mas se você pegar um livro, né? Pode ser espírita, pode ser, né? Um livro bom, né? Que tenha bons conselhos, né? Você vai se sentir muito bem. Vai te trazer, né, conhecimento para você ultrapassar os obstáculos da sua vida. Que é isso que a gente precisa, né? Ultrapassar os obstáculos da nossa vida. Então, meus irmãos, felizmente, o tempo está acabando, né? E nós estamos chegando mais uma vez ao final de um programa Razão para Viver. Nós agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até agora, né? E como sempre, nós convidamos vocês para fazer, né, uma prece de encerramento, que se puderem, quiserem colocar aí uma aguinha, né? Nós pedimos aos bons amigos espirituais para depositar aí um medicamento nessa água para vocês. Aqueles que não estiverem no trânsito, né? Não estiverem nos seus carros, né? E puderem, né, não estiverem trabalhando e puderem fechar os seus olhos, fica muito melhor, né? A gente se concentra melhor na prece, né? E vamos orar, né? Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração ao pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, de luz e de amor. Seja feita a tua vontade, Senhor, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, Senhor, perdoa os meus erros, as minhas faltas, perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, Senhor, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer:
Obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, meus amigos. Um ótimo final de semana para todos vocês, muitas bênçãos, muitas vitórias e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um forte abraço.